Portanto, a SOMIPA, Sociedade Mineira Privada de Angola, é uma empresa de capital totalmente angolano. Portanto, é uma empresa de angolanos, foi fundada em 1996 e os promotores são, na sua maioria, pessoas com experiências nas áreas da gestão, nas áreas dos petróleos, minas e da banca também. Os acionistas da SOMIPA são os herdeiros do senhor Abílio de Almeida Gomes, que tem 60% das ações, e os restantes 40% são detidos pelo engenheiro Carlos Amaral, a doutora Ana Nunes, o senhor Alberto de Almeida e Souza e o senhor Alexandre da Costa. Portanto, esses quatro têm cada um 10% das ações. A nossa atividade no setor mineiro, mais concretamente nos diamantes, teve início em 2006. E em 2008 a SOMIPA portanto, iniciou trabalhos de prospecção e pesquisa e reconhecimento em 6 concessões de diamantes, nomeadamente em Malange, no Bié e no Mochico, com realce para as concessões do Quirima, Luando, Sawanga, Caipupa e Zonde. Nesses trabalhos nós investimos qualquer coisa como 36 milhões de dólares, que foram integralmente financiados pela SOMIPA, e onde a Indiama acabou sendo carregada pela SOMIPA, que acabou por entrar com os 15 milhões de dólares que eram reservados à Indiama, uma vez que ela tinha 51% de participação nesses projetos. Os resultados dessa operação de prospecção e pesquisa foram negativos e tiveram uma duração de aproximadamente 5 anos. Entretanto, em 2012, a SOMIPA foi convidada a participar em operações no Calonda, mais concretamente na concessão da Sociedade Mineira do Calonda, que na altura estava paralisada. E nessa altura assinamos um contrato de prestação de serviços e investimentos de risco com a Sociedade Mineira do Calonda para desenvolvermos atividade de extração de diamantes na concessão do Calonda. Nessa operação nós investimos cerca de 25 milhões de dólares e tivemos um envolvimento de 209 trabalhadores. Durante o período em que estivemos envolvidos na concessão do Calonda, nós produzimos 382 mil quilates, de junho de 2013 a junho de 2017. Tivemos receitas brutas da ordem dos 64 milhões de dólares, dos quais 30% reverteram completamente para a concessionária, que é a Sociedade Mineira do Calonda. Ainda antes de estarmos envolvidos nestas operações no Calonda, nós adquirimos equipamentos à sociedade que estavam na altura na concessão do Camuanzanza. Adquirimos esses equipamentos em Indiama Pesquisa e Produção e acabamos por dar um valor acima do valor real, porque na altura a Indiama PP passava por dificuldades com salário para os trabalhadores e o pagamento de indemnizações a trabalhadores que tinham sido dispensados por redução das atividades. E em 2014 arrancamos com operações de prospecção e pesquisa de ouro em Cabinda e mais tarde em Chicoamona, na província da Huila. Portanto, em breves palavras, este é o historial da SOMIPA, uma empresa de angolanos que neste período já investiu mais de 70 milhões de dólares em operações de prospecção e pesquisa na área mineira. O Chitengo é o resultado da integração das áreas do Chege, Itengo e Chiuso. Das 3 áreas, só o Chiuso é que tem estudos
e com base nesses estudos, das informações que temos, é que já tem, inclusive, um estudo de viabilidade realizado. Todos os outros dois, o Tchejo e Tengo, são projetos de prospecção, pesquisa e reconhecimento. Acredito que juntaram-se essas três áreas numa tentativa de se aumentar a atratividade e a probabilidade de vir a ter pelo menos uma mina num futuro que nós pensamos poderá ser daqui a 3, 4, 5 anos. O Tchejo e Tengo são áreas já com algumas anomalias conhecidas e que foram alvos de trabalhos de amostragem de pequeno volume pelas empresas BHP e Eskom, através do seu braço operador, a ATS. É claro que esses trabalhos precisam de ser completados mediante o desenvolvimento de operações de prospecção e pesquisa. Para o efeito, nós vamos ter que rever os dados e otimizar alguns indicadores e desenvolver esses trabalhos tendo como alavanca o Kimberlito do Chiuso. Olha, eu não quero ser futurista, porque na fase em que se encontra cada um desses projetos, é extremamente difícil hoje dizer um número exato, porque numa primeira fase, com exceção do Chiuso, nós vamos ter que desenvolver trabalhos de interpretação de dados, análise de dados, e esse é um tipo de trabalho que exige o envolvimento de pessoas especializadas, pessoas tecnicamente especializadas. Portanto, é um trabalho que provavelmente não envolverá muita gente. Portanto, são trabalhos de gabinete e desenvolvidos por especialistas. Depois desse trabalho de interpretação, análise, revisão de dados, passaremos então para o trabalho de campo. Aí sim. Que é a fase de prospecção. Que é a fase de sondagens, uma das fases de prospecção que envolve sondagens, retiradas de amostras no campo, e aí sim, aí poderemos envolver mão de obra não especializada. Mas ainda assim, não teremos um número muito grande de pessoas envolvidas nas operações. Portanto, o mais importante aqui é focarmos naquilo que é o objetivo do projeto, que é desenvolver trabalhos de prospecção e pesquisa no sentido de se encontrar uma mina que seja economicamente viável, e aí sim, nessa altura, quando nós tivermos dados que apontem para a existência de uma mina economicamente viável, aí poderemos então fazer uma previsão, ter dados mais fiáveis relativamente àquilo que será a força de trabalho que envolveremos nas operações. Portanto, eu não queria estar aqui a avançar com o número sem termos dados concretos, e nós estamos numa fase muito incipiente do projeto, e então não vale a pena estarmos aqui a avançar com números que mais tarde poderão ser cobrados. O momento que nós vivemos hoje, em que estamos todos concentrados na luta contra a Covid e com todas as restrições a que estamos sujeitos, um pouco por todo o mundo, levou-nos a ter que rever toda a programação. Portanto, se não tivéssemos a Covid, hoje estaríamos numa fase, provavelmente, já de enviar pessoas para o campo e com trabalhos de sondagens em curso. Infelizmente, nós temos técnicos que estiveram a trabalhar no projeto que estão retidos no Brasil, por exemplo, e temos técnicos que estão aqui retidos agora em Luanda e que não poderão viajar para o campo. E isto, de certa forma, vai levar-nos a ter que fazer uma revisão completa de toda a programação. No entanto, há trabalhos que já começaram a ser desenvolvidos, que são os trabalhos de recolha e análise e tratamento dos dados. Por outro lado, há outras ações que nós vamos ter que começar a desenvolver, ações que eventualmente não exijam a presença física de todos os atores
E vamos ter que recorrer ao máximo nas novas tecnologias para podermos avançar naquilo que for possível nesta primeira fase. Se tudo correr bem, como prevemos, poderemos iniciar os trabalhos no fim deste ano. Mas para já, antes mesmo de começarmos a pensar no início dos trabalhos, há ações de caráter administrativos que temos que começar a pensar e iniciar. Nós estamos à espera apenas que a qualquer momento sejamos chamados para nos sentarmos com a Endiama e começarmos a negociar o contrato de investimento mineiro. Qualquer projeto mineiro com uma dimensão deste tipo, independentemente da capacidade financeira dos promotores, tem de ter equacionado a partir de várias alternativas de financiamento, porque não é possível estarmos a desenvolver trabalhos dessa natureza pensando apenas em fundos próprios. Portanto, essas alternativas de investimento, o volume dessas alternativas de investimento vai depender essencialmente da capacidade de estruturação do projeto, da existência de recursos que possam ser certificados e, sobretudo, de regras claras de governação. Portanto, a nossa estratégia será a de explorar as alternativas que estiverem disponíveis e todos os fundos que possam ser mobilizados, quer sejam eles fundos próprios ou fundos alheios, nós vamos ter que fazer recursos a tudo quanto tiver à nossa disposição e, inclusive, se for necessário, vamos ter que recorrer ao mercado financeiro. Mas para já, neste momento, nós temos já em fase de mobilização fundos na ordem de 20 milhões de dólares. É claro que a avaliação e a revisão dos dados vai permitir-nos também definir com maior assertividade o volume de investimento necessário para cada fase e principalmente para aquilo que são os trabalhos que nos propomos desenvolver nesta fase. Olha, nós desde o ano passado não, desde 2018, na altura em que nós definimos a nova estratégia para a Somipa, porque nós decidimos incluir na nossa estratégia a diversificação das operações mineiras dentro da empresa, nós definimos como ponto fundamental o ter concessões próprias. Portanto, durante muito tempo nós investimos em trabalhos de prospecção e pesquisas cujos resultados foram negativos, depois investimos em operações de exploração numa concessão que não era nossa, nós éramos apenas operadores. Então, depois de toda essa experiência, nós decidimos que não deveríamos mais operar em concessões que não fossem nossas. Então, era necessário procurar obter concessões próprias. E então, desde essa altura, estamos a falar mais ou menos desde o início de 2017, que nós iniciamos contactos com a Endiama e com o Ministério no sentido de termos concessões nossas. É claro que depois mudaram-se alguns paradigmas, mas nós já tínhamos identificado aquelas que seriam as concessões que deveriam ser alvos dos nossos pedidos. Acompanhamos com atenção os diferentes roadshows que foram levados a cabo pelo Ministério e logo após o lançamento do concurso procedemos à análise dos termos de referências, trabalhamos na elaboração das propostas. Foram vários dias de intensa atividade, tanto aqui como em Angola, como no Brasil, e tendo em conta a nossa estratégia, concorremos para a concessão de diamantes e para a concessão de fosfatos, que para nós constitui um ponto fundamental para a diversificação das nossas operações. Infelizmente, não fomos tão bem sucedidos nos fosfatos e acabamos ficando apenas com a concessão do Chitengo para os diamantes. No caso do Chitengo, a maior parte dos elementos que constituem a nossa equipa técnica já tinham sido trabalhadores da ATS. E como trabalhadores da ATS tinham trabalhado tanto na concessão do Chege como na concessão do Itengo. Então, nós tínhamos aqui um conhecimento técnico e uma experiência técnica que nos permitia mais facilmente elaborar uma proposta consistente, uma proposta que fosse mais realista no caso do Chitengo e do Itengo.
No caso do desuso, que foi depois agregado a essas duas concessões, nós tínhamos conhecimento de que existia já um estudo de viabilidade. Então, entre concessões que nós não conhecíamos ou que conhecíamos de uma forma mais ou menos incipiente e aquela que nós tínhamos um conhecimento mais aprofundado, nós preferimos então concorrer para as concessões que nós conhecíamos com alguma propriedade. E foi isto que, de certa forma, motivou a nossa escolha relativamente ao Chiteng e relativamente às concessões dos fosfatos. Foram não só os estudos, mas também o facto de nós termos na nossa equipa pessoas que tinham trabalhado antes nessas concessões. Nós temos que reunir todos os dados disponíveis, avaliá-los, reavaliar esses dados, fazer uma revisão completa dos dados, ir ao terreno, conferir aquilo que nós temos no papel com aquilo que eventualmente possa ser encontrado no terreno, para podermos ter um ponto de partida que possa ser, de facto, sustentável para aquilo que nós pretendemos para o projeto. De qualquer forma, eu acredito que o conhecimento e a experiência que tínhamos acumulado sobre as concessões do CHEG e do Itengo e as linhas de base social aliadas à capacidade financeira demonstrada pelo nosso parceiro no consórcio, sem tirar o mérito dos restantes, devem ter sido determinantes para a classificação que alcançamos. Qualquer projeto mineiro não pode, de maneira nenhuma, vingar se não ter como parceiros as comunidades envolventes. Portanto, os projetos mineiros têm a característica de desenvolverem programas sociais que acabam por impactar, ter um impacto substancial na vida das populações. Portanto, vejamos, nós vamos precisar de empregar pessoas que vivam no local. Essas pessoas precisam de ser instruídas, precisam de ser formadas para poder manusear os equipamentos. Hoje, se olharmos para a maior parte das máquinas que são utilizadas na mineração, já não são as mesmas que eram utilizadas há 20, 30 anos atrás. A maior parte delas exigem que o operador tenha um mínimo de educação e conhecimentos que lhes permitam utilizar com eficiência cada uma das máquinas. Então, nestas situações, o projeto não tem outras alternativas senão, por exemplo, investir em projetos sociais ligados à educação e à própria saúde, porque só trabalha quem tiver com saúde. Portanto, eu acredito que se o projeto vingar, nós poderemos participar no desenvolvimento social da região, oferecendo empregos e também colaborando na melhoria da qualidade de vida das populações envolventes, das populações ao redor. Por outro lado, o país vai reter uma porção importante dos resultados da operação a partir dos impostos, as taxas e outras obrigações fiscais a que as operações ficarão sujeitas. Portanto, eu acredito que tudo isto junto trará benefícios não só para o país, mas também para as comunidades que estarão na envolvente do projeto. Mas nós temos tido muito boas relações, aliás, essas relações não são de hoje, já vêm de algum tempo, e nós esperamos iniciar as negociações tão logo estejam reunidas as condições para feito. Nós estamos, neste momento, aguardando apenas pelo sinal da Indiama para começarmos com as negociações. Tiveram e continuam a ter, não é? Mas nós temos que estar conscientes de um aspecto que é fundamental.
nós vamos ter que aprender a viver com a Covid. E se partirmos deste pressuposto, nós temos que começar a criar condições para podermos trabalhar mesmo com a Covid fazendo parte das nossas vidas. Neste momento estamos limitados a trabalhos de gabinete. Não podemos perder de vista o impacto que a Covid tem tido também na procura e nos preços dos diamantes, que registraram quedas de até 35% nos preços. Neste momento temos empresas que antes eram consideradas líderes no mercado e que estão em dificuldades. Algumas delas, inclusive, entraram em recuperação judicial. Por outro lado, o valor do mercado de empresas antes consideradas sólidas é hoje uma fração do custo de implantação. E isto, de certa forma, retira o apetite dos investidores para projetos novos. Significa que os riscos e os custos de implantação de novas operações são, de longe, superiores aos de aquisição de minas já consolidadas e há muito em operação. Portanto, nós estamos numa situação hoje em que uma boa parte dos investidores se perguntam: vale a pena estar a investir dinheiro numa coisa que provavelmente só irá dar frutos daqui a 4 ou 5 anos, quando nós temos alternativas que com o mesmo dinheiro ou com menos poderemos ter já um projeto que funciona, que está a vender e que está a trabalhar. Portanto, nós temos agora que ter isto presente na altura em que formos equacionar cada um dos nossos projetos. E não me estou aqui a referir apenas aos projetos de diamantes, mas também aos outros projetos, não só na área mineira, mas noutras áreas da nossa economia. Portanto, hoje há oportunidades espalhadas aí pelo mundo que, de certa forma, vão acabar desviando as atenções de pessoas que antes tinham apetite em investir em Angola. Então, mas, de certa forma, isso não é motivo para esmorecermos, pelo contrário, nós temos que olhar para aquilo que são os desafios e encontrar as melhores formas de tornear estes desafios e sem perder aquilo que é o nosso foco. É mensagem de coragem, tanto e alguma paciência. Tanto nós estamos hoje a lidar com um inimigo desconhecido que tem que ser descodificado. Precisamos de continuar cumprindo com aquilo que são as medidas de higiene e segurança que estão a ser determinadas pelos nossos governantes, e acredito que se cumprirmos à risca aquilo que nos tem sido dado como orientações, estaremos em condições de, daqui a algum tempo, começarmos a desenvolver normalmente as nossas atividades econômicas.